Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Thales Moura e você irá assistir agora a nossa aula de número 7 do curso Introdução à Literatura Brasileira, dedicada aqui ao estudo de Cláudio Manuel da Costa, certo? O nome dado para essa aula aqui na ementa do nosso curso é Arcádia e Ilustração, Cláudio Manuel da Costa, e a gente vai se debruçar aqui sobre alguns trechinhos, né, do tópico No Limiar do Novo Estilo. Está dentro do segundo capítulo de Formação da Literatura Brasileira, do teórico Antônio Cândido. Então, eu vou projetar aqui para vocês um material que eu elaborei para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essa grande personalidade. Só um minutinho. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui as referências, né, dos textos que a gente vai trabalhar hoje e uma bibliografia complementar, né, utilizada, que é a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Então, com esses dois textos, a gente vai comentar um pouco aqui sobre essa personalidade que foi o Cláudio Manuel da Costa. Tá? O Cláudio Manuel da Costa, ele é colocado, então, como um poeta, né, o ponto a partir do qual a gente vai começar a ter uma literatura especificamente, né, brasileira. Né? Aqui a gente já tem uma consciência poética, né, atuante dentro do cenário brasileiro. Então, Antônio Cândido ele vai, né, delimitar a partir daqui, né, uma literatura tipicamente brasileira. A questão de Cláudio Manuel da Costa ter nascido e morrido aqui é pontual também para a gente pensar o modo pelo qual o Antônio Cândido vai articular essa ideia de formação. Então, ele nasce em 1729, em Mariana, e vai falecer em 1789, em Ouro Preto. Filho de mineradores, né? Seu pai não era um homem de posses, ele vai adquirindo, então, ao longo do tempo, posses, né? E até em razão disso vai conseguir, né, fazer com que ele estude fora do país. Ele vai estudar em primeiro momento em colégio jesuíta no Rio de Janeiro e em seguida ele parte para Portugal, onde ele vai cursar direito, né? Retornando ao Brasil, ele vai atuar como advogado, ele vai ter uma clientela expressiva, né? Ele era um homem notável na sociedade naquele momento. Né? Ele vai atuar também como político ali na cidade de Mariana. E ele vai ter uma formação literária, né, portuguesa e italiana, muito requintada. Né? A sua escrita vai refletir influências do barroco, da arte humanista de Camões e de Petrarca. Então, ele era um grande intelectual, um grande leitor. É um nome de destaque também no contexto da Inconfidência Mineira, junto a outros poetas como Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Além disso, ele era tido como mestre para esses poetas. Né? Ele tinha um trabalho com o verso, né? Com os sonetos, que era tido como um ponto alto na sua carreira. Né? E todos esses outros poetas que também foram inconfidentes tinham na figura do Cláudio Manuel da Costa um genuíno herói do verso. Ele é preso e interrogado, né, após o desmantelamento da conspiração e vai ser encontrado morto no cárcere. Acredita-se que ele tenha suicidado, né? E aí a gente tem, né, no Cláudio Manuel da Costa esse poeta que tem no soneto seu ponto alto. Ele vai demonstrar a grande influência, né, de poetas aí do humanismo, como Petrarca e Camões. Vai trabalhar, por exemplo, a temática do amor e da autorreflexão, que são
típicas tônicas de influência camoniana, né, a ideia de ser e não ser, estar e não estar, a ideia, né, de uma consciência magoada por um bem perdido, constância na abundância e no mal, entre outros elementos que vão definir aí essa influência do poeta humanista. Ele vai publicar em vida somente um livro em 1768, que é esse Obras, né, e publicada com o seu pseudônimo, Alceste Saturno. É interessante a gente retomar também a questão que na estética Árcade, os poetas utilizavam pseudônimos, né, de pastores gregos. Então, isso também vai ocorrer aqui no arcadismo brasileiro. No ano de 1768, também, o Cláudio Manuel da Costa vai fundar em Vila Rica a Academia Colônia Ultramarina, os moldes, né, daquelas agremiações e associações estudadas na aula anterior, né? Então, essa colônia ultramarina, que é essa academia fundada em Vila Rica, vai funcionar e aos moldes da Arcádia Romana, que foi uma primeira agremiação literária que vai cultivar a poesia bucólica grega. Né? Eles vão utilizar também pseudônimos de pastores gregos e romanos, né? Vão adotar o cenário bucólico da natureza, a ideia de pastoralismo. E o Cláudio Manuel da Costa era um poeta prolífico, ele era obsessivo pela forma, né? Ele escrevia muito e ele trabalhava e retrabalhava muito seus poemas, ele reescrevia muitos poemas. Então, ele tinha essa obsessão, né, pela carpintaria do verso, né, pelas formas clássicas. E do ponto de vista aí, subjetivo, né, da sua personalidade, ele era um poeta triste, melancólico, ele tocava muitas vezes em temas metafísicos, então ele era mais fechado, ele não era um grande agitador. Embora a gente vá perceber, né, que ele vai se conectar em alguns momentos, né, com temáticas que estavam aí em voga no momento, né, no contexto social, né, e político em que ele viveu. Umas características das obras de Cláudio Manuel da Costa, né, seus poemas, sonetos e outras construções literárias, é que ele é um típico poeta que vai se conectar com os moldes, né, clássicos. Então, ele é encarado como um poeta neoclássico. Tem essa ideia de ele ter uma sobriedade de caráter, né, essa figura amena, mais fechada. Ele tem uma sólida cultura humanística, né, por ter estudado em colégios jesuítas e posteriormente ter feito, né, sua formação superior em Portugal. Ele tinha um talento ímpar, né, em versejar em contraposição ao estilo barroco, né, que era um estilo mais rebuscado, né, de palavras. Ele é considerado por alguns críticos um poeta de transição, ou seja, ele está ali situado no momento da Arcádia, né, brasileira, mas ao mesmo tempo ele cultiva algumas formas, né, do barroco, a ideia do culteranismo, né, do apelo, né, ao culto das formas é muito grande em Cláudio Manuel da Costa. Tem a questão do motivo bucólico, né, que é adotado aos moldes da Arcádia Lusitana, e, ao mesmo tempo, ele utiliza a cadência do soneto camoniano aos moldes humanistas. Então, ele vai transitar nesses dois universos, né? Nos seus poemas, nos seus sonetos, a gente vai encontrar muitas imagens de prados, rios, montes e vales, e isso vai sinalizar para a gente que ele é um poeta muito agarrado, então, à sua terra natal, né? Ele é um poeta patriótico no sentido de não conseguir se desconectar das suas raízes, ou seja, o cenário ali, né, mineiro, né, do local onde ele nasceu,
né, do Pátrio Ribeirão, né, do Carmo. Então, a gente vai se deparar com essas imagens. Antônio Cândido vai afirmar que de todos os poetas mineiros, talvez ele seja o mais profundamente preso às emoções e valores da terra. Então, a gente vai ter essa figura que vai se conectar muito, né, com o ambiente mineiro, com esse cenário, né, das Minas Gerais. Em relação às influências, né, a gente vai conseguir identificar na obra de Cláudio Manuel da Costa, né, adjetivos elegíacos, né, muito conectados à sua poesia amorosa. E esses adjetivos elegíacos, né, tristes, eles vão ser características também, né, desde o humanismo, desde os versos de Petrarca, os versos camonianos, até os últimos maneiristas, né? Adjetivos como fúnebre arvoredo, tristes lembranças, álamo sombrio, sombra escura. Então, essas duplinhas, né, essas expressões que formam essas duplinhas elegíacas, elas vão sinalizar, na verdade, uma situação existencial complexa que estava sendo vivida ali. Ou seja, a gente tem naquele momento homens que estavam experienciando a passagem já para o humanismo, ou seja, as experiências, né, de um homem citadino com o desenvolvimento aí, né, das primeiras cidades, dos burgos, e um outro ponto, né, a gente tem a ética, né, medieval da Contra-Reforma, ou seja, a ideia e o desejo de afirmação pessoal, né, ao mesmo tempo está conectada com essa ética, né, da Contra-Reforma, que vai inserir esses valores religiosos, né, cristãos, muito fortes nas experiências, né, das pessoas que viviam entre, nessa entrepassagem. Então, a gente tem, na verdade, uma vertente aí que é muito conectada à ideia platônica, né, dos ideais distantes. Desde, né, Petrarca, por exemplo, com a experiência da sua amada Laura, mulher, né, inalcançável, né, esse amor platônico, até os versos camonianos, em que isso também vai aparecer sinalizado. E aí, eu trouxe alguns trechinhos, né, de um soneto de Cláudio Manuel da Costa para a gente poder acompanhar e ver como isso vai aparecer, né, nitidamente. Faz a imaginação de um bem amado e nele se transforme o peito amante. Daqui vem que a minha alma delirante se não distingue já do meu cuidado. Nesta doce loucura arrebatado, a Narda, cuido ver, bem que distante. Ou seja, a Narda, esse ser amado, né, é um ser que está conectado a ele somente pela ideia da imaginação, né? É um bem distante. Mas ao passo que a busco nesse instante, me vejo no meu mal desenganado. Pois se a Narda em mim vive e eu nela vivo, e por força da ideia me converto, na bela causa do meu fogo ativo como nas tristes lágrimas que verto, ao querer contrastar seu gênio esquivo, tão longe dela estou e estou tão perto. Então é interessante esse jogo, né, do ideal platônico, desse ser inalcançável, né, desse ser que só é acessível pela imaginação, pela idealização, né? E o verso final que é esse fechamento, tão longe dela estou e estou tão perto, né? Então a ideia de que esse ser amado só é alcançado, né, pela ideia platônica, né, do não acessível. Então, entre essa ideia platônica dos versos de Cláudio Manuel da Costa, né, e esse desejo de cultivar as formas barrocas, né, do culteranismo, né,
esse trabalho mais rebuscado e muitas das vezes até, sombrio das palavras, né, enigmático demais, a gente tem aí o Cláudio Manuel da Costa, na verdade, entre 2 pontos, né, cultivando, de um lado, a matéria bruta das paisagens mineiras, né, e de um outro lado, as formas clássicas da metrópole. E aí o Antônio Cândido também vai pontuar a respeito disso, que, ao modo dos caipiras, o Cláudio Manuel da Costa, ele procura disfarçar as marcas de origem, acentuando os traços aprendidos na cidade. Ou seja, ele vai utilizar, né, essas formas clássicas que ele aprendeu nos seus estudos, né, em Portugal e também com os padres jesuítas, e vai utilizar o cenário mineiro, ou seja, ele vai amalgamar esses 2 lados, né, que são tão distintos. E aí, por exemplo, a gente pode visualizar isso na fábula do Ribeirão do Carmo, né, em que ele vai, né, escrever um poema épico, né, contando a origem mítica, né, da capitania de Minas Gerais. Ele constrói uma origem mítica, né, para a construção dessa capitania. E do outro lado, por exemplo, no poema Vila Rica, a gente tem um poema épico que ele vai exaltar a Inconfidência Mineira, e ele vai utilizar todos esses artifícios, né? O cenário é mineiro, o cenário é a matéria bruta da paisagem mineira, mas as formas são clássicas, né? É um poema épico, né? É um poema narrativo extenso, que vai adotar essa configuração clássica. Uma outra questão muito interessante da obra de Cláudio Manuel da Costa é essa fixação com o cenário rochoso da Terra, né? E aí o Antônio Cândido vai, né, pontuando para a gente. Por exemplo, quando o eu lírico dos poemas do Cláudio quer localizar um personagem, ele vai colocar esse personagem acima, né, ou no meio das rochas, como nesses 2 excertos destacados aqui. Aqui entre estas penhas a porfia, hei de chorar, amiga, a tua morte. Penhas, né, são pedras, né, rochas. Aqui sobre esta penha, onde murmura a onda mais quebrada, né? Então está localizando novamente, na pedra. Então é sempre o cenário rochoso está aparecendo ali nesses versos. Pedras e troncos, né? O tronco, enquanto convenção pastoral do arcadismo, né, vai aparecer entre os lamentos também desse eu lírico, como nesse excerto. Aqui sobre esta pedra áspera e dura, teu nome hei de estampar, ó Francelisa. Então, esse louvor a essa, né, pastora, né, esse ser amado, é colocado aí no meio, né, dessa característica rochosa do cenário mineiro. Para a imagem de dor ou sofrimento também ele vai usar a ideia da pedra, né? Essa fixação do cenário, né, da pedra. Voz, mudas penhas triste, figura da constância de meu peito, né? A ideia, né, da pedra, né, como uma ideia, né, da constância da tristeza que ele carrega no peito. A antítese e o contraste, né, que são figuras, né, típicas das influências do barroco, vão aparecer também nesses versos, né? Sobretudo quando ele vai tratar aí da ternura do sentimento. Então ele destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então, esse contraste, essa antítese, né, da penha, da pedra que é dura e da alma que é terna, né, da alma que é espiritual. Os hipérbatos também, que são recursos estilísticos cultivados, né, a partir do barroco, com a ideia culturanista, vai aparecer também em Cláudio Manuel.
por exemplo, nesse trechinho, formando um transparente na verde relva, resplendor luzente. Então essa troca, né, de termos numa oração, verde relva, né, então isso vai ser muito trabalhado enquanto elemento de rebuscamento de linguagem. O nível telúrico também, né, quando a gente fala de aspectos telúricos, são aspectos da Terra, né, aspectos geográficos que vão perpassar, então, aí, as narrativas. E aqui a gente tem também o nível telúrico enquanto motivo poético de Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, no caso da fábula do Ribeirão do Carmo, né. Então, a gente tem aqui, nesses versos, o modo como esse eu lírico, né, ele se conecta de certo modo com a própria natureza, com o próprio cenário, né. Aonde levantado, gigante a quem tocara, por decreto fatal de Jove irado, a parte extrema e rara dessa inculta região, vive Itamonte, parto da terra transformado em monte, de uma penha que esposa foi o invicto gigante, apagando lucina luminosa, a lâmpada brilhante. Nasci, tendo em meu mal logo tão dura, como em meu nascimento a desventura. Então, esses elementos, né, da natureza, essa característica da rocha, dessa dureza, né, é colocado então enquanto característica do próprio poeta, do próprio eu lírico. A consciência também de que ele é um estrangeiro, né, em meio a esse cenário, né, rústico, porque o Cláudio Manuel da Costa, ele é um poeta, né, que ele se vê o tempo todo transitando, né, entre essa experiência intelectual da metrópole que ele tem e o contraste rústico que é o berço mineiro, né, que é a sua pátria, né, o local onde ele viveu, né, cresceu e vai, né, ficar até a morte, né, no, no, no cenário das Minas Gerais. Então, essa consciência de ser um estrangeiro ali, né, vivendo entre essas duas pontas, ela vai, ora, né, nos colocar aspectos positivos, ora, aspectos negativos, né? Há essa circularidade entre, né, ser positivada e ser negativada. Por exemplo, nos versos: Tu, musa, que ensaiada à sombra dos salgueiros, essa inculta região viste animada dos ecos lisonjeiros, né, ele prevê que a gente, percebe uma consciência, né, de que os versos tecidos aqui, né, no cenário brasileiro, no território brasileiro, naquele momento, não são versos tão esmerados, né, quanto os cultivados aí no cenário intelectual da metrópole, mas ao mesmo tempo, de uma forma positivada, né, ele coloca então o desejo e até mesmo o esforço de se colocar à altura desses versos, né, como nesse excerto. E a vítima estrangeira com que chego, em seus braços acolha o vosso agrado, né? Nesse sentido de colocar, enquanto possibilidade de construção poética que chegue, né, à altura dos versos, que são construídos, né, no cenário, metropolitano, os versos também feitos por Cláudio Manuel da Costa, aqui nesse cenário rústico. E a relação, né, contraste, né, o contraste que a gente tem entre a natureza e a cultura, né, que também é própria desse sentimento, dessa consciência que ele tem de habitar esses 2 mundos, né. O letrado, clássico, erudito, e o rochoso, né, rústico. Então, isso vai, perpassar na obra de Cláudio Manuel da Costa sempre, né,
experienciando essas duas pontas, né, de um mesmo universo. Duas terras, dois níveis de cultura, o Rio Mondego, em contraponto ao Ribeirão do Carmo, né, esse rio mineiro, os duros penhascos de Minas, em contraposição à disciplina mental, intelectual, metropolitana que ele adquirir em seus anos de formação. E aí esses versos, né, que podem sintetizar também essas dualidades que o poeta, né, vivencia. O canto, pois, que a minha voz derrama, porque ao menos o entoa um peregrino, se faz digno entre vós também de fama. Então, esse desejo da equiparação entre esses dois mundos, né? De um mundo de penhascos, rochoso, rústico, a um mundo de nível de cultura muito elevado. Né? Desejo de, né, fazer esses versos adquirirem a excelência dos versos produzidos na cultura metropolitana. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nestes oiteiros, nesses montes, né? Olha os montes aí de novo, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Os gabões aí, esses casacos, né, de pescadores, casacos rústicos, né, grandes que os protegiam, né, de ambientes hostis, né, meio ao mar, substituídos então pelo traje da corte, rico e fino, o modo como ele pretende enlaçar esses dois mundos, né? Que é o cenário das Minas Gerais com a cultura clássica erudita dos versos. E aí o esforço de exprimir no plano da arte os problemas da sua terra, isso também vai aparecer. Então, não somente os motivos, as temáticas, né, bebidas aí a partir da cultura humanista, de Camões, de Petrarca, né, da idealização, né, da mulher amada, esse motivo platônico, mas também o devassamento e povoamento dos sertões naquele período, na capitania das Minas Gerais, a decadência das lavras de ouro, a iniquidade fiscal, todas essas problemáticas que estavam acontecendo ali naquele momento, vão ser pensadas por esse poeta, né? Agora, enquanto um poeta que está conectado, então, com as demandas então da Inconfidência Mineira. Leia a posteridade, ó pátrio Rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio, né? Finalizando, então, aí, a problemática social, política e econômica vivenciada nesse cenário das capitanias das Minas Gerais, né, que se vê abandonada, né, se vê esquecida. E essa construção, né, de naturalidade e polis, né? Como é que isso vai aparecer na poesia de Cláudio Manuel da Costa? Isso sempre aparece a partir da ideia de recuperação do passado, né? E, ao mesmo tempo, com uma espontaneidade de sentimento. Ou seja, aqui a gente vê Cláudio Manuel da Costa, né, mais entregue aos ideais da Inconfidência Mineira, né, pensando nos ideais de justiça, de virtude, de pátria. Aqui a gente vê um Cláudio engajado, embora, né, utilizando aí uma linguagem poética, estilística, completamente conectada, né, aos motivos clássicos, né, nos quais ele era, né, bem fluente. Ó vasto empório das douradas minas, por mim o falará, quando mais finas se derramam as lágrimas do imposto de uma captação, clama o desgosto de um país decadente. Aqui já trazendo para a cena, né, o episódio, né, de uma possível implementação aí
da derrama, né, aquele imposto que seria colocado sobre toda a população, caso não fosse alcançada toda a arrecadação de ouro que a metrópole portuguesa, né, reivindicava, né, acerca das minas de ouro naquele momento. Então, é um Cláudio mais engajado, se conectando com todas essas temáticas aí vivenciadas por ele também no ambiente político, né, porque ele vivenciava aquilo, ele atuava enquanto político também. Então, sintetizando todas esses pontos que a gente percorreu de Cláudio, né, a gente tem um Cláudio que vai perpassar diferentes, né, momentos, mas sempre cultivando motivos clássicos, sendo sempre aquele poeta obsessivo, né, que esmerava muito as formas poéticas, aquele poeta que se dedicava a escrever versos aos moldes dos manuais daquele período, né? Um Cláudio que transitava, né, entre a Arcádia, os motivos arcádicos do pastoralismo, e ao mesmo tempo cultivava as formas do barroco, as antíteses, né, as contraposições, um vocabulário, né, mais trabalhado, cheio de imagens, hipérbatos. Então, em um primeiro momento, a fixação à terra, lembrar dos motivos, né, rochosos, as pedras, as penhas. Em um segundo momento, a gente tem, né, o Cláudio pensando uma exaltação mais patriótica, utilizando muitas vezes os motivos arcádicos, né, a ideia de pastoralismo. E um terceiro ponto, também temos um Cláudio que vai se conectar já com os problemas sociais daquele período, certo? Então, de um modo geral, resumindo toda a atuação de Cláudio no contexto do arcadismo brasileiro, né, e sintetizando o modo como ele vai ser um poeta, né, pontual ali no início da formação da literatura brasileira, temos um poeta de complexidades, né, que vai estar aí construindo possibilidades, né, em diferentes níveis, e muito no sentido também, né, de reivindicar para si um local, né, como poeta, um lugar como poeta no mundo. Então, pensem em todas essas questões e no modo como ele articulava esses dois mundos, né? E queria que seus versos estivessem à altura dos versos, né, dos grandes poetas clássicos eruditos, ok? Então é isso. Um abraço.